Talvez você chegou até aqui desesperançoso, sem saber se ainda há esperança para a circunstância de morte e perca qual você tem vivido. Neste momento tão delicado, quero, como servo do Senhor, dirigir uma palavra profética ao seu coração. Jó, capítulo de número 14, versículo de número 7 ao 9, que diz: Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Aleluia! Jó havia sido um homem justo em toda a sua maneira de viver, ao ponto de ocupar a posição de um alguém irrepreensível, ou seja, não havia com o que o acusar. Contudo, o inimigo fez uma prova com o Senhor, pois declarava que Jó só era fiel porque Deus o havia enchido de bens. Então, Deus permitiu que o inimigo tocasse nos bens de Jó, destruindo seus bens. Mas mesmo assim Jó permaneceu fiel. Então, o inimigo associou a fidelidade de Jó, desta vez, à sua saúde. Deus permitiu que o inimigo tocasse na saúde de Jó, mas não tirasse a sua vida. Jó foi acometido de uma chaga maligna, uma doença que estava localizado desde a planta do pé ao alto de sua cabeça. Era algo tão ruim ao ponto de ele precisar usar um pedaço de telha para raspar suas feridas. Neste momento tão delicado, até a integridade de sua esposa foi colocada em risco. Ela disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer, em outras palavras. Ele a repreendeu, dizendo que como uma louca ela falava, perguntando se eles receberiam bem de Deus e não receberiam mal. Jó, ao longo da narrativa bíblica, se manteve firme, mas passou a questionar acerca de sua própria vida e existência. Quando chegamos nesta passagem em específico, qual nós lemos, analisando segundo o contexto da vida de Jó, perceptivelmente percebemos que na ótica humana, Jó não tinha mais esperanças em sua circunstância. Ele estava em seu limite de angústia, dor e sofrimento, pois mesmo sendo justo, enfrentava tais situações difíceis. Contudo, mesmo passando por tais dificuldades, ele teve força para declarar pelo Espírito Santo de Deus que havia esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Isso significa que, apesar de aparentar estar morto e sem esperança, ao cheiro das águas, mediante a presença do Espírito Santo, o que está morto renasce, o que está ferido cicatriza, o que está perdido é encontrado, o que está vazio é preenchido, o que está caído é levantado, oprimido, libertado, faminto, saciado, escondido, evidenciado, cansado, fortalecido, desanimado, revigorado. Há esperança, ainda que muitos olhem e digam, está morto. Deus, por intermédio da sua santa palavra, nos mostra que existe uma esperança. Não desista de orar, ainda que em lágrimas. Não desista de buscar, ainda que em cansaço esteja seu corpo. Não desista de pregar, ainda que exausto esteja sendo para prosseguir nesta caminhada. Existe esperança para quem, mesmo caído, escolhe se levantar. Para quem, mesmo ferido, escolhe buscar a cura que provém do Senhor. Você não pode permanecer no lugar da angústia. Levante a sua cabeça, olhe para o alvo que é Cristo, pois Ele te enviará a capacitação para vencer esta tão grande guerra. No meio da tão grande aflição que te cerca, a palavra de Deus para a tua vida hoje é: há esperança para a árvore cortada. Ainda que você esteja cortado, tenha sido cortado, há esperança para a árvore, que ainda que for cortada, se renovará, crescerá novamente ao cheiro das águas, mediante a presença do Santo Espírito, e os seus renovos não cessarão. Ou seja, quando você escolher se levantar, buscar a cura no Senhor, Ele tem o renascimento para proporcionar a sua vida. Ele tem a novidade de vida para a vida daqueles que decidem se levantarem em meio às cinzas, não questionando, não reclamando, mas agradecendo ao Senhor por tudo que Ele ainda há de fazer, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo, pois em todas as circunstâncias, Deus sempre tem um propósito celestial. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.